Deputado Vinhati, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa, Manuel, tudo bem? boa tarde. Uma alegria enorme estar aqui ao vivo, né? Porque sempre quando a gente fez lives já, não é? Encontrei o Tivemos senhor lá no oportunidade. Parque Conta Isso, Dinheiro em conta Lages. dinheiro, O senhor tomei tomou um ponche. ponche, lajeando, é isso aí. Porque é o seguinte, poxo é lajeando mesmo, né? Porque É. é o seguinte, Se fizer aqui não vai dar não certo vai que dar nem lá. certo, né? Aqui é quentão, né? Lá Aqui não é quentão, lá é ponche. poxa. É, o ponchezinho com cremezinho em cima. Coisa boa. Não é? A batida. Tem uns que botam, inclusive, gemada junto. Também. É mais forte. É mais forte, é mais forte. Mas é uma alegria enorme estar aqui, ser entrevistado por você nesse momento. De fato que a gente está discutindo um pouco essa questão de Santa Catarina e o Brasil, não é? Porque no processo político nacional, eu tive a oportunidade de estar junto na presença da filiação do senador Dário Berg, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O Geraldo, que eu não conhecia, nunca trabalhei com o Geraldo nessa questão, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo um pouco melhor nesse processo, porque ele foi uma figura que, de certa forma, eu tive a oportunidade de conhecer melhor agora quando ele veio para o PSB, não é? E ele, inclusive, no Congresso Nacional que nós fizemos no final do mês de abril, eu conto uma história porque é importante. Ele sentou numa das mesas do Congresso Nacional do PSB, que era a mesa de conjuntura. Às 9h30 da manhã, ele ficou ouvindo todo mundo até às 13h30, retornou 14h30 para a mesa, quando teve o intervalo do almoço, e ele ficou até às 5h30, ele falou só às 17h30. Depois eu vi, eu acho que umas 80 pessoas, né? Então ele tem uma paciência, uma compreensão extraordinária, né? É uma figura que eu, na minha vida política, como tive uma militância de esquerda, nunca tive no campo com ele, não é? Em determinado momento. E o Geraldo traz um debate, inclusive, naquele momento da filiação dele, que eu achei uma reflexão muito interessante. Porque ele olhou para a Gleice e olhou para o Siqueira de um lado, não é? E diz assim, bom tempos naquele momento, quando vocês estavam num palanque e nós estávamos no outro palanque disputando. Porque naquele momento os trabalhadores socialistas estavam discutindo uma concepção do Estado e nós, social-democratas, estavam discutindo outra. Porque naquele momento a democracia não estava ameaçada. E nesse momento eu estou vindo para esse campo porque a democracia está ameaçada. E começou a citar o exemplo de Hitler, da reeleição, de Mussolini, a reeleição, e vai para a Rússia, e vai para outros exemplos que ele acabou citando. Então, nesse processo, a responsabilidade política que a gente tem de construir uma frente democrática, que eu acho que esse nós não estamos na frente democrática para brincadeira. Nós estamos na linha de construir a frente democrática para manter ela unida, manter ela coesa. O PSB não quer construir um processo divisório nesse processo de Santa Catarina. Essa unidade política que aconteceu em São Paulo é uma amostra da grandeza de uma pessoa que disputou o governo do estado de São Paulo. Não é? O Márcio França perdeu por muito pouco para o Bolsonaro, certo? É uma figura que tem uma capacidade política, intelectual, de compreensão, de liderança extraordinária. Ele mesmo deu a palavra no ponto de vista político e lembra que ele falou que quem estaria melhor nas pesquisas lá no final de maio abriria a mão, não é? E mesmo ele estando em segundo lugar na pesquisa, mas com a diferença do Haddad positiva em relação a dele, ele abre mão da candidatura ao governo do estado, recompõe um processo de construção de uma unidade política, certo? Para garantir a oportunidade de ver Haddad no segundo turno e, de repente, ele ser senador da República nesse processo da unidade. Acho que essas são as unidades políticas que a gente tem que ir trabalhando nos estados. Eu sei que o exercício para o Alckmin, para o Lula, não tem sido fácil de compreender todos os palanques em todos os estados. Quanto mais unidade política tiver nos palanques, e aqui em Santa Catarina nós temos uma responsabilidade muito grande, porque, de fato, manter todo mundo unido, como está até o presente momento, eu acho que é necessário. Eu conversava antes, inclusive, com o Décio, o presidente acabou de me ligar aqui quando estava no estúdio aqui, conversar um pouco inclusive nessa interação que de repente um dia é mais do que um dia antes, não é? Porque se tu conseguir construir um entendimento sobre esse processo, nós temos duas figuras colocadas. Claro, o PSB colocou o Dário como nosso candidato a governador, o PT colocou com outros partidos, que é natural, a candidatura do Décio nesse processo todo. Mas o seguinte, nós estamos num processo de construção de 3 vagas nesse processo da frente. Governador, né? Vice e senador. Isso. E tem ainda 2 suplências no Senado. E o exercício que nós precisamos fazer é um exercício extraordinário de gastar todas as salivas necessárias para combinar esse processo político de Santa Catarina
e tentar manter a unidade política no Estado intacta. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que é um feito extraordinário do ponto de vista da política catarinense. Então, nós vamos gastar ainda tempo, exercício, saliva, conversa. Estamos remetendo à direção nacional do PSB para tratar amanhã? isso. Amanhã a reunião que vai definir quem vai ser o candidato? Eu acho que é o seguinte, amanhã pode ser que seja cedo ainda, certo? Vai Pode ter ser uma, que seja. mas vai ter uma conversa. Vai ter uma conversa, sabe? Porque, assim, eu acho que os candidatos à majoritária, eles precisam sentar entre eles também. E não teve essa reunião ainda. Pois aí, eu queria chegar num ponto importante em algumas observações que eu fiz, que eu tenho notado, e eu queria ter um comentário do senhor em relação a isso, né? Porque nesse período prévio, de pré-campanha, que é o que a gente tem vivenciado aqui no estado de Santa Catarina, o que acontece? A gente vê, por exemplo, aqui, vou dar alguns exemplos dos candidatos que estão, ou pré-candidatos que estão na praça aí, e vou comparar com o que tem feito o Dário e o Décio. O Jean sai para fazer reunião aí, reúne centenas de pessoas no interior. Moisés sai para anunciar investimentos, aí reúne centenas de pessoas. Jorginho, por ter aquela relação bolsonarista ali, reúne centenas de pessoas ao lado do Jorge Seife. Enfim, o Espiridião fez um evento lá em Chapecó, reuniu muitas pessoas. O Décio, eu vi que ele realizou eventos. O Dário, eu não vi a realização de eventos. E aí chega o ponto que eu quero justamente abordar com o senhor. Como é que o Dário vai conseguir se viabilizar nesse processo se a gente não consegue observá-lo fazendo essa pré-campanha, que me parece o momento de esquentar os motores, para dizer, não, quem é mais forte nessa história? Qual corda puxa mais forte? Eu acho que tem uma coisa assim, o Dário acabou rodando, eu rodei com ele em alguns momentos, inclusive tivemos esses dias em Bituba junto, recebendo o cidadão honorário, tivemos no Porto em Bituba, depois tivemos no Porto de Itajaí antes, tivemos em São Francisco, e ele teve cometido um problema de saúde, você lembra disso? Ele foi... Fala-se nos bastidores que o Dário teve câncer, é realidade ou não é realidade? Então, ele foi tirar... Ele fez uma cirurgia, ele divulgou inclusive isso, né? Ele fez a cirurgia que tirou a vesícula, estava com a pedra de vesícula, constatou um problema na próstata e fez a cirurgia que... E era resolveu. Câncer de próstata. E resolveu. Então certo? O senhor está trazendo uma informação nova. O Dário teve câncer de próstata e removeu a próstata. Eu acho que removeu e não sei se foi câncer ou não, mas tinha um problema que... Tranquilo, pegou Covid em seguida. Então deu um tempo que é o necessário para a recuperação. Quer dizer, ele saiu da vesícula, foi para a próstata e ainda ficou com Covid. É isso. E a Covid seguida, inclusive, né? No hospital, acabou pegando Covid no hospital. Sim. E tá firme, se tu pegar ele. Sim. Ele tá com uma disposição extraordinária. Tava no show do Chitãozinho Chororó aí. Isso, animado, né? Então ele tá firme, eu acho que ele tá disposto a rodar. E tu sabe que na história política dele, toda vez que ele vira candidato, ele vira vamos dizer assim, um sujeito, um candidato competitivo, né? Ele vira um bicho candidato, né? Ele tem uma capacidade enorme de debate, de aglutinação, de fala, de vídeo, a rede social dele, tu vê que a rede social dá uma impulsionada extraordinária, né? Ele tem um posicionamento muito bom, tem muito conteúdo para colocar, eu acho que é desperdiçar uma figura que tem uma experiência administrativa como o Dário teve, 8 anos em São José, 8 anos em Florianópolis, o Senado da República, não está nessa disputa nacional, né, e estadual. Eu acho que ele precisa estar, é importante ele estar nesse conjunto, é importante nós manter essa unidade política. É a mesma história, de certa forma, Emanuel, que a gente que disputou. Eu tenho rodado o estado e muito, né? Não sei se tu tem visto. Eu até achei que de vez em quando eu olho a sua rede social assim, mas será que o deputado Vinhati vai ser o candidato do governo? Eu rodo muito o estado, tenho conversado com muita gente, não é? E cada cidade que a gente vai tem uma história bonita, porque quando nós somos deputado federal, nós assumimos papéis importantes no Congresso Nacional, né? Eu fui o relator do PAC 1, presidi a Comissão de Finanças e Tributação no Congresso Nacional, presidi a Frente Parlamentar da Minha Pequena Empresa, construímos o Simples Nacional, eu sou autor do projeto de maior envergadura social nesse país, que é o empreendedor individual. Aliás, terça-feira passada a gente foi homenageado nos 50 anos do Sebrae por esse feito extraordinário, né? Que mudou a vida de milhares de pessoas hoje, que pode ter um endereço hipotético, pode ter um bar, pode ter um restaurante, pode ter um carinho de pipoca, pode ser pedreiro, carpinteiro, pode ser um jovem começando no serviço, que mudou a vida das pessoas. Sou autor do projeto da Universidade da Fronteira Sul, né, que
criou a segunda universidade federal. Sim. Fizemos todo o processo de unificação dos IFSC, que era Cefet, e hoje está espalhado por 60 campos diferentes de Santa Catarina. O senhor tem muitos logros como deputado, conseguiu garantir ali muitas vitórias, mas será que vai conseguir unificar agora a turma da esquerda? Eu acho que assim, o trabalho que... E eu disputei governo, disputei Senado. Quando disputei Senado, acabei fazendo 1.200.000 votos naquela eleição do Senado de 2010 e fui o mais votado em Florianópolis, na grande Florianópolis. Se oferecerem o Senado para o Dário de novo, o PSB aceitaria? Eu acho que não está descartada essa hipótese dessa tentativa política, não é? Que eu acho que, olhando assim, os gestos que vão sendo feitos nacionalmente, tem que também tratar essa como uma hipótese. Ela não está descartada, essa hipótese, não é? Ela não pode estar descartada. O Dário está colocado hoje como nosso pré-candidato a governador, porque a gente acha que, de fato, na aglutinação política, ele tem uma possibilidade de entrar em setores, inclusive para a campanha Lula-Alckmin em Santa Catarina, que dificilmente uma candidatura do 13 entraria. Não é só empresariado, principalmente, seria. Setor empresarial, outros setores econômicos. Certo? Eu que tinha uma boa relação com o setor empresarial em Santa Catarina, porque como a gente construiu a lei geral, entramos em várias pautas importantes, tinha uma relação muito forte na época, com vários setores diferentes. Eu fui candidato a governador pelo PT, a gente sentiu a dificuldade, muitas vezes, que tem de construir a candidatura em vários... Porque Santa Catarina tem uma característica mais ao centro. Então, mas assim, eu acho que o entendimento, ele é necessário. E a gente precisa manter, nós vamos trabalhar para manter a frente unida, construir esse entendimento político. Não está descartada também essa hipótese, mesmo que ela é um pouco mais remota no ponto de vista político, para a gente dizer aqui. Mas se for preciso para garantir essa unificação, vocês colocariam o Dário como senador e abririam espaço para o Não tem um debate formal ainda sobre isso, se me permitir, não é? O debate formal, ele está no campo do quê? Do Dário governador, e onde é que entraria o PT de vice, o Décio de vice? Sempre a ideia era Dário governador, PT vice. O Senado tem tanto o Boeira como tem o Afrânio. O Afrânio. Certo. Então nós temos, para construir um entendimento para o Senado, nós temos 3 nomes para o Senado. Não é? Todo mundo sabe da importância que tem o Afrânio Bopé e o PSOL na grande Florianópolis. Né? Um partido muito forte, né? E um partido que tem e está junto com o Palanque Lula Nacional, né? A gente sabe o importante de manter a unidade com o PDT, mesmo que o PDT tenha uma candidatura própria à presidência da República. Isso pode ser um dificultador em determinado momento, mas é um facilitador também do ponto de vista da agregação. Porque o Maneca Dias é uma figura que já foi ministro do governo Lula, né? Então tem relação também política construída, né? A convenção de vocês vai ser que dia? Já tem data? Dia 5. Dia 5? Vai ser no prazo final, assim? Eu acho que ele é importante, sabe? Nós estamos um partido em construção, é um partido que está discutindo com seriedade essa questão política, né? E tratando com seriedade. E nós também achamos que o dia 5 é melhor que deixar a ata em aberta, como o pessoal deixa, para o executivo compor. Então, o PTB diz que vai deixar a ata em aberta, vai fazer por causa esperando progressistas, né? Porque eles querem fechar com progressistas. Então faz a convenção dia 20, deixa a ata aberta para até dia 5, então faz dia 5 de vez, fecha o baralho e anuncia e vai embora. Né? Já tem um local a convenção de vocês? Não me lembro agora o local, o pessoal estava vendo ontem o local, porque nós temos uns diazinhos, mas eu acho que tem. Eu acho que nós vamos fazer a convenção nossa... vão fazer aqui em Florianópolis. Eu não me lembro agora, Emanuel, o local. Me perdoa, não tem problema. Depois me confirma o local aqui para a gente poder também acompanhar a convenção. Para a gente fechar, que a gente já está sobre a hora, são 4h54, nós estamos aqui com o deputado Cláudio Vinhati, presidente do PSB de Santa Catarina. Quando que vocês esperam tomar essa decisão da candidatura? O senhor disse que a convenção vai fechar o baralho lá no dia 5, mas o senhor acha que antes disso vai dar para encontrar esse entendimento, esse diálogo? Porque foi o que o presidente Lula rotineiramente vem falando, né? Que os partidos de esquerda nos estados que querem se unificar ao lado dele precisam estar conversando. Inclusive lá no Rio Grande do Sul, vocês até conseguiram evitar uma vinda dele aqui em Santa Catarina, mas lá no Rio Grande do Sul ele falou, tem que sentar, tomar um negocinho e conversar. E lá a gente vê PT para um lado, PSOL para o outro, PDT para o outro lado. Como é que vocês esperam decidir isso aqui em Santa Catarina para a gente fechar? O Rio Grande do Sul tem uma história política onde tem uma liderança igual o Beto Albuquerque, que é uma liderança fundadora do PSB. Sim. E o PT já foi governo lá. Então é mais difícil acertar aquele baralho lá. É mais complicado. É um pouco mais complicado, eu entendo isso. E o Beto, inclusive, Albuquerque, está melhor. E está
rodando como candidato, fui candidato ao Senado vez passada, né? Então eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que Santa Catarina pode estar mais fácil buscar esse entendimento. Pode estar mais fácil. Então nós precisamos construir pode ser um mezinho, né? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa, mas para o vinhate é um vinho, né? Não tem jeito. Tem um que gosta da cachaça, outra água, né? Outra cerveja. Cada um toma o que gosta, mas tem que conversar, né? Para mim, principalmente o vinho, principalmente se alguém pagar. É melhor ainda, o italiano... Tá certo, então. Tá certo. Manuel, obrigado. Deputado Vinhati, muito obrigado por ter vindo aqui, e o pessoal pode lhe acompanhar na rede social lá, tem rede social, né? Com certeza, tá quando a gente tá direto... Aliás, a nossa entrevista já tá na rede social, Opa, né? Maravilha, então. Absoluta, né? Tá certo. Tá aí a Tati, né? Tá na rede social ou não tá, Tati? Tá na rede social, tá na rede social. Bom, agora eu botei ela na prensa. Não, mas tá certo. Se não tá, já vai. Se não tá, já tá quase entrando. Muito obrigado, viu, por ter vindo aqui ao programa. É muito prazer enorme estar aqui contigo. Eu acho que até antes das convenções a gente volta a conversar, né, pra gente saber os encaminhamentos aí. Muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. 4h56.